Aí, pessoal, tá gravando então, né? Estamos aí na aula de processo civil do quarto semestre do dia. A gente falou tanto de prazo que eu não sei nem que dia que é hoje. Dia 8, né? Dia 8 de outubro de 2020. E nós iniciaremos a partir dessa aula e para algumas aulas aí que se seguirão, uma matéria nova, muito conhecida, muito famosa dentro do processo civil, que é as intervenções de terceiro. E nós vamos seguir, pessoal, a partir da aula de hoje, aquele material que eu mandei para vocês via... Opa, meu WhatsApp aparecendo aí. Via WhatsApp, né? Via WhatsApp. Que é esse material aqui. Intervenções de terceiro, né? E esse é nosso estudo a partir de agora. Pessoal, não é uma matéria fácil, mas também não é uma matéria tão difícil assim, porque, na verdade, é a sequência lógica ao litisconsórcio, né? Então, vocês estudaram legitimidade na teoria geral do processo, nós estudamos agora litisconsórcio, né? E a sequência lógica a essas duas matérias, litisconsórcio e legitimidade, é justamente intervenções de terceiro. Pessoal, e essa matéria, intervenções de terceiro, ela sofreu uma grande mudança, né, uma grande mudança em relação ao Código de 73, né? Então, quem tem material aí do Código de 73, na verdade, está completamente desatualizado, né? Essa matéria mudou bastante. Litisconsórcio, legitimidade não, litisconsórcio também não, mas intervenção de terceiro mudou bastante do Código de 73 e de 2015. E a ideia inicial, né, dessa aula inicial é justamente conceituar essa matéria intervenção de terceiro e mostrar, em linhas gerais, né, o que mudou em relação ao que a gente tinha de intervenção de terceiro no CPC de 73 e como que passou a ser esse Instituto Intervenção de Terceiro no Código de 2015. Né? Então, esse é o nosso objetivo da aula, trabalhar aí essa sucessão normativa e essas mudanças em linhas gerais desse Instituto Intervenções de Terceiro. Bom, pessoal, o que é intervenção de terceiro? Né? O que é intervenção de terceiro? Terceiro, pessoal, para a gente é todo mundo que não seja parte de uma determinada demanda, de um determinado processo. De modo que, na verdade, terceiro é um substantivo coletivo, né? Terceiro é um gênero que representa todo mundo que não seja parte de uma determinada demanda. E por que a gente usa o termo terceiro? Porque se o autor começa a ação, ele é o primeiro. E se esse autor começa a ação ajuizando a ação contra o réu, ele, réu, é o segundo. E se não pode nem ser o autor, que é o primeiro, e não pode nem ser o réu, que é o segundo, todo mundo, então, que não é nem o autor, nem o réu, vão ser denominados de terceiros, né? Então, terceiro não é uma pessoa em específico, né? Terceiro é um gênero, é uma classe, é um coletivo de pessoas. Todo mundo que não for parte de um processo, nem autor, nem réu, é chamado, então, né, de terceiro. Então, terceiro é todo mundo que não é parte. Só que o Instituto Intervenção de Terceiro já diz, é intervenção do terceiro. Ou seja, é um terceiro, é alguém que não seja parte, mas que está intervindo, entrando dentro do processo. Então, a gente tem um processo que se iniciou com o autor e o réu. E alguém que não seja nem autor e nem réu, e, portanto, terceiro,
ingressa dentro desse processo, vai entrar dentro desse processo. Pessoal, muita gente costuma dizer que a intervenção de terceiro, ela pega alguém que não seja parte, nem autor nem réu, portanto, um terceiro, e traz aquele terceiro para dentro do processo. Até aí, beleza. Mas tem gente que vai além e diz que esse terceiro se torna parte do processo, que a intervenção de terceiro seria a entrada de alguém que não seja parte, tornando, então, parte no processo. Pessoal, tomem cuidado com esse trecho final. Por quê? Porque, como já dizia nosso queridíssimo professor Domingos, depende. Por quê? Porque, sim, algumas modalidades de intervenção de terceiro farão com que o terceiro ingresse no processo e, ao ingressar nesse processo, adquira, sim, a qualidade de parte. Se torne, de fato, parte no processo. Até então, ele não era parte, ele era terceiro, mas ele ingressando no processo, algumas modalidades de intervenção de terceiro permitem que ele se torne parte no processo. É o que acontece, por exemplo, pessoal, com a denunciação da lide, com o chamamento ao processo. A denunciação da lide, o chamamento ao processo, permitem que o terceiro ingresse, se tornando parte. Agora, outras modalidades de intervenção de terceiro permitem até que o terceiro ingresse no processo, entre no processo, esteja ali junto. Mas não se torne parte. Ele está dentro do processo, mas ele não é tecnicamente parte. É o que acontece, por exemplo, em outras modalidades de intervenção de terceiro, como a assistência e como o amicus curiae. Na assistência e no amicus curiae, que são modalidades de intervenção de terceiro, e como tal, permitem a entrada desse terceiro, o terceiro até entra, até participa da geral dentro do processo, mas ele não é tecnicamente parte, né? E por isso que eu costumo fazer essa observação aí. Gente, a intervenção de terceiro, no conceito mais geral possível, é o ingresso de um terceiro, é o ingresso de alguém que não seja parte em um determinado processo. Mas tomem cuidado, porque não necessariamente esse terceiro, ao ingressar, se tornará propriamente parte naquele processo. Tudo dependerá da modalidade de intervenção de terceiro que permitiu o ingresso desse terceiro no processo. Algumas modalidades permitem o ingresso como parte, que é o caso da denunciação da lide e do chamamento ao processo. E outras modalidades permitem o ingresso, mas não como parte. Não torna o terceiro parte. O terceiro ingressa, mas não é parte. Que é o que acontece na assistência e no amicus curiae. Essas modalidades nós iremos estudar com mais afinco, com mais profundidade nas aulas seguintes, né? Então, não se preocupem propriamente com as modalidades, mas saibam, desde logo, que a intervenção de terceiro permite o ingresso de alguém que não seja parte, podendo, eventualmente,
esse terceiro se tornar parte ou apenas estar no processo, mas sem necessariamente se tornar parte. Agora, fato é que, com a intervenção de terceiro, além do autor e do réu, a gente vai ter mais alguém bisbilhotando ali no meio, né? A intervenção de terceiro, então, ela coloca mais alguém dentro do processo. Além do autor, que é o primeiro, além do réu, que é o segundo, a intervenção de terceiro coloca mais alguém bisbilhotando ali dentro do processo aí. E claro, né, se essa nova pessoa está dentro do processo, ela vai poder, então, influir naquele processo e ela vai poder, então, também influir na decisão daquele processo, né? E como já dizia a grande filósofa do direito, Tia May, né, a tia do Homem-Aranha, quando se tem muitos poderes, ou seja, o terceiro pode influir no processo, pode influir na decisão, tem também grandes responsabilidades, né? De modo que esse terceiro também vai sofrer as consequências daquele processo, né? Se ele intervém, se ele entra e pode influir no processo e na decisão, ele também vai sofrer as consequências daquele processo. Consequências positivas? Pode ser, se ganhar, pode ser, mas também consequências negativas, ora, se perder, também perde, né? Também perde. Então, veja, a intervenção de terceiro está aí como instituto processual. Agora, se a gente, como terceiro, vai usar ou não, tudo depende, né, desse sopesamento de vantagens e desvantagens. Porque quem entra no processo passa a ter o poder de influir no processo e na decisão, mas também passa a ter as consequências daquele processo, podendo ganhar, como também podendo perder, né? E aí, se está dentro do processo e perdeu, fazer o quê? Vai sofrer as consequências. Só que nesse caso, né, gente, usando o termo técnico aí, a gente não fala em consequência, né, da perda do processo. A gente fala em ônus da sucumbência, né? A gente fala em ônus da sucumbência, né? Então, veja, a análise, né, se o terceiro vai ou não vai entrar no processo, não é propriamente uma análise jurídica, né? É uma análise dos efeitos, das consequências, sopesando vantagens e possíveis desvantagens do ingresso daquele terceiro. E o terceiro que entra, eventualmente perdendo, ele sofre também os ônus da sucumbência. Então, às vezes, é mais interessante o terceiro não entrar, né? Ficar assistindo de camarote, de fora, mas assistindo de camarote, né? Porque se ele entra e perde, ele vai sofrer os ônus da sucumbência. E aí vocês vão me perguntar, professor, quais são os ônus da sucumbência? Pagamento das custas processuais e pagamentos de honorários advocatícios. Quem perde, paga custas processuais e paga também honorários advocatícios, né? Então, se o terceiro entra e perde, ele vai pagar custas processuais e vai pagar honorários advocatícios. E aí ele vai pensar, podia ter ficado sem essa, né? Podia ter ficado sem essa. Mas, se quis entrar, tá aí para isso, quis entrar, ele sofre também os ônus da sucumbência. Aí. Bom, pessoal, esse é o panorama geral, né, da intervenção de terceiro. Depois eu vou trazer para vocês conceito técnico, né, de intervenção de terceiro. Mas, antes da gente entrar propriamente, então, nesse conceito técnico de intervenção de terceiro, é importante a gente analisar o pressuposto subjetivo da
o pressuposto, né, da existência do próprio Instituto de Intervenção de Terceiro. Por que a gente precisa do Instituto de Intervenção de Terceiro? Né? Por que a gente precisa do Instituto de Intervenção de Terceiro? O que justifica a existência da intervenção de terceiro? Pessoal, o pressuposto, né, a justificativa da existência da intervenção de terceiro é a existência da chamada estabilização subjetiva da lide. Né? O pressuposto da intervenção de terceiro, o pressuposto da própria existência, da necessidade da intervenção de terceiro, é a estabilização subjetiva da lide. E o que significa estabilização subjetiva? Estabilização é não modificação. Algo estável é algo que não se modifica. Né? Algo estável é algo que não se modifica. E subjetiva é sujeito, é a parte. E da lide é do processo. O que significa dizer que estabilização subjetiva da lide é a imodificabilidade, né? A imodificabilidade, a impossibilidade de alteração das partes no processo, né? A estabilização subjetiva da lide significa a impossibilidade de modificação das partes no processo. E se existe a estabilização subjetiva da lide, se existe a impossibilidade de modificação das partes no processo, como regra, eventualmente, excepcionalmente, em determinados casos, a gente vai ter que modificar. A gente vai ter que modificar. Mas, se essa modificação é a exceção, ela não pode acontecer a bel prazer ou em todo e qualquer caso. Ela tem que ser prevista em lei. E ela só pode acontecer, então, nos casos em que a lei permitir. E os casos em que a lei permite são chamados intervenções de terceiro. Né? De modo que, olha só, como regra, a gente tem a estabilização subjetiva da lide, que impede a modificação das partes dentro de um processo. Porém, excepcionalmente, vai ser possível modificar. Mas, se é exceção, não ocorre a bel prazer ou em todo e qualquer caso. Essa modificação só vai poder ocorrer quando a lei permitir. E os casos que a lei permite, ou os casos que a lei, mais tecnicamente, expressamente permite, são de intervenção de terceiro. A regra é a estabilização subjetiva, a exceção é a intervenção de terceiro. E a gente não pode negar, pessoal, que quando houver a possibilidade de uma intervenção de terceiro, e essa intervenção de terceiro, essa entrada de uma nova pessoa dentro do processo, queira ou não, ela quebra justamente a regra da estabilização subjetiva. Porque se entra uma nova pessoa, aquilo que estava estabilizado deixa de estar, né? Deixa de estar. Por isso que a intervenção de terceiro, ela funciona justamente como uma exceção, uma quebra à chamada estabilização subjetiva da lide. Bom, pessoal, essa estabilização subjetiva da lide, ela tinha previsão expressa no Código de Processo Civil de 73. Mais detalhes aí com o professor Guilherme, que tem uma edição, né, original, autografada aí. E o Código de Processo Civil de 73, no seu artigo 264, dizia que, feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes,
salvo as exceções permitidas em lei. Pessoal, então veja que, olha só, com o marco temporal processual da estabilização subjetiva da lide, a gente tem a citação, porque feita a citação do réu, é defeso ao autor modificar. O que significa defeso? Defeso significa proibido. Defeso significa proibido. Então, veja, feita a citação, é proibido ao autor modificar. Modificar o quê? Pedido, causa de pedir, e aí ele ainda fala, mantendo-se as mesmas partes. O que significa dizer que, feita a citação, não pode modificar nem as partes. Não pode modificar nem as partes. E com isso, se não pode modificar nem as partes, é porque a citação gerou um fenômeno processual chamado de estabilização subjetiva da lide. Não pode modificar nem as partes. Quem é o autor e ponto. Quem é o réu e ponto, né? Ou em caso de litisconsórcio, né? Vários autores, mas são eles. Ou vários réus, mas são eles. Não pode haver modificação. Havendo, então, a estabilização subjetiva como regra. Mas, como toda boa regra em direito, nós temos exceções, né? E o próprio artigo 264 do Código de Processo Civil de 73 reconhece isso, né? Porque na sua parte final ele traz salvo as exceções permitidas em lei. Salvo as exceções permitidas em lei. E uma dessas exceções permitidas em lei, a gente já comentou aqui que é exceção, ou são, né, as intervenções de terceiro, né, permitindo justamente a quebra desta estabilização subjetiva da lide. Bom, pessoal, agora, prestem atenção. Se o marco temporal processual da estabilização subjetiva da lide é feita a citação, significa que feita a citação estabiliza. Ou a citação válida gera como efeito a estabilização. Porém, a contrário senso, interpretando o dispositivo a contrário senso, se não foi feita a citação, não houve também estabilização subjetiva da lide, o que significa que, até a citação, o autor pode sim modificar as partes da demanda, né? Então, numa interpretação a contrário senso do artigo 264 do CPC de 73, a gente entende que, enquanto não feita a citação, na verdade, o autor é livre para modificar as partes do processo, né? E é assim, né? E é assim. Bom, pessoal, então vamos resumir? Olha só. Até a citação, não houve estabilização subjetiva da lide e o autor pode livremente modificar as partes do processo. Claro, sempre a sua conta e risco, né? A sua conta e risco. Se fizer uma caca, né, o juiz vai apurar a responsabilidade do autor também, né? Mas ele é livre a conta e risco de. Agora, feita a citação, ocorre a estabilização subjetiva da lide e o autor não mais poderá modificar as partes do processo.
exceto, olha só, olha só, primeira exceção, se houver autorização do réu, se houver autorização do réu, né, autorização ou concordância do réu, aí tudo bem, né, o réu concordou, né, tudo bem, ou apenas nos casos expressamente previstos em lei. E esses casos expressamente previstos em lei, a gente conhece como intervenções de terceiro. E, olha só, se não houver nenhuma dessas exceções, nem concordância e nem intervenção de terceiro, o autor não poderá modificar as partes da demanda. Não poderá modificar as partes da demanda. Bom, pessoal, esse é o artigo 264 do Código de Processo Civil de 73, no tocante à estabilização subjetiva da lide. Só que, se a gente for analisar mais profundamente o artigo 264, né, do Código anterior, ele traz a estabilização subjetiva da lide, mas ele não para por aí. Ele vai além, né? Ele vai além. Por quê? Porque esse 264, ele traz também a chamada estabilização objetiva da lide, né? O 264, ele traz também a estabilização objetiva da lide. E a estabilização objetiva, ela é chamada objetiva porque ela se refere aos demais elementos da ação que não sejam os sujeitos, que não sejam as partes. E quais são os demais elementos da ação que não são os sujeitos? São a causa de pedir e os pedidos, né? Então, a estabilização objetiva da lide, ela se refere à estabilização da causa de pedir e dos pedidos. E a gente já viu que estabilizar é tornar imodificável, né? Então, a estabilização objetiva da lide é tornar imodificável, é impedir que o autor modifique a causa de pedir e pedidos, né? E é justamente o que está escrito na primeira parte aqui. Opa! É o que está escrito na primeira parte do artigo. Olha só. Feita a citação, é defeso o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, né? Então, da mesma forma, né, até a citação, vamos escrever aqui de novo para ficar completo? Olha só. Da mesma forma, até a citação, o autor pode modificar livremente, modificar livremente a causa de pedir e os pedidos. Inclusive, olha que interessante, acrescentando pedidos. Inclusive, acrescentando pedidos. Não tem problema nenhum, né? Porém, feita a citação, ocorre também a estabilização objetiva da lide. Ocorre também a estabilização objetiva da lide, tornando imodificável a causa de pedir e os pedidos. Bom, essa é a regra. Mas, como toda boa regra, tem exceção. Qual que é a exceção?
A exceção é a mesma de cima. Olha lá. Exceto se houver concordância do réu. Se o réu concordar, aí sim, vai poder modificar a causa de pedir e pedidos, acrescentando pedidos, suprimindo pedidos. Ou, olha a segunda exceção, nos casos expressamente previstos em lei. E sabe quais são os casos expressamente previstos em lei que permitem a modificação da causa de pedido e dos pedidos? Também as intervenções de terceiro. As intervenções de terceiro também permitem a modificação da causa de pedido e pedidos. Pessoal, só que aqui um detalhe, aqui tem um detalhe. Não são todas as intervenções de terceiro que permitem modificação objetiva da lide. Então, vou colocar aqui, ó, apenas algumas intervenções de terceiro, né? Então, apenas algumas intervenções de terceiro aí vão permitir a modificação ou a modificação objetiva da lide, né, ou a quebra da estabilização objetiva da lide, modificando causa de pedir e pedidos. Pessoal, então, olha, prestem atenção, que eu vou escrever. Ó, toda intervenção de terceiro gera alteração subjetiva da lide. Por quê? Porque o terceiro entra no processo. Tem mais um. Então, altera realmente as pessoas que estão lá dentro, os sujeitos que estão lá dentro. Porém, apenas algumas das intervenções, vírgula, além de causarem modificação subjetiva, também causarão modificação objetiva, né? Então, veja, olha só, toda intervenção de terceiro quebra a estabilização subjetiva, mas nem toda intervenção de terceiro quebra a estabilização objetiva. Algumas intervenções de terceiro vão quebrar a estabilização objetiva, outras não. Toda intervenção de terceiro gera alteração subjetiva, mas nem toda intervenção de terceiro gera alteração objetiva da lide. Algumas vão alterar objetivamente a lide, causa de pedido e pedidos. Outras não vão alterar causa de pedir e pedidos. Todas alteram sujeito, mas nem todas alteram objeto, causa de pedir e pedidos. Aí. Pessoal, tudo isso é do Código de 1973. E mais detalhes sobre isso com o professor Guilherme, que ele tem uma edição original autografada aí, né? Por Buzaide, né? Esse é o famoso Código Alfredo Buzaide, que é quem escreveu o Código de 73. O professor Guilherme tem uma edição, né, autografada pelo professor Alfredo Buzaide, né? E o querido professor Alfredo Buzaide escreveu para o querido professor Guilherme, né? Ao meu aluno com carinho, né? Ao meu aluno com carinho. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se eu não me engano, Rodrigo. Oi? Se eu não me engano, ele foi ministro da Justiça. Foi. O Alfredo Buzaide foi, sim. Né, foi um jurista muito famoso nessa época, né? Foi ministro da Justiça
E eu não sei se ele chegou a ser ministro do STF, né? Ministro da Justiça, certeza mesmo, ele foi. Não sei se ele chegou a ser ministro do STF. Escreveu o Código Buzaide, né, que é o Código de 73, e tem essa dedicatória ao professor Guilherme, né? O professor Buzaide escreveu ao meu professor com carinho, né, que foi o professor Guilherme. Aí. Pessoal, deu para entender essa sistemática aqui do Código de 73? Veja quanta coisa a gente tem. É difícil, hein, Rodrigo? É difícil, né? É difícil. É difícil. Olha, é um estilingue, vai lá, vem cá, Vamos... Mas está em vigor esse 173 ainda? Não, né? Não, isso aqui está revogado, né? Olha o tanto de coisa de 2 linhas e que está revogado. Mas eu tinha que falar o que está revogado para a gente, então, entrar no Código de Processo Civil de 2015, que é o que está em vigor. E o Código de Processo Civil de 2015 fez uma coisa meio esquisita. Por quê? Olha só, pessoal. Essa história de estabilização da lide, né, está prevista, e isso agora está em vigor, no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015. Né? Então, toda essa história de estabilização da lide, ele está previsto no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015. E o que o artigo 329 fala? Veja, ele é bem mais direto, ele tem uma linguagem bem mais direta. Ele fala o seguinte: o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. A gente já havia estudado isso em algum lugar. Era meio estranho, era meio nebuloso no 264, mas estava escrito no 264 isso também. E a gente chamou isso de estabilização sub ou objetiva da lide? Objetiva, né? Quando o professor pergunta, pessoal, é estabilização subjetiva ou objetiva da lide? Aí o cara quer responder, mas não sabe, ele fala só o final. Ativa, né? Estabilização objetiva da lide, né? Isso aqui é a previsão expressa da estabilização objetiva da lide, numa linguagem bem mais direta. Olha lá, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Mas esse é o inciso primeiro. E aí continua. Até o saneamento, né, aditar ou alterar a causa de pedir com o consentimento do réu. Então, feita a citação, né, só vai poder alterar com o consentimento do réu. O que significa que não pode mais alterar. Então, se não pode mais alterar sem o consentimento do réu, é que, de fato, a gente tem a estabilização objetiva da lide. Bom, e aí tem o parágrafo único, mas, por enquanto, não interessa para a gente o parágrafo único. Pessoal, veja que manteve a regra. Até a citação, não tem estabilização objetiva, pode alterar. Feita a citação, tem estabilização objetiva, não pode alterar mais. Não pode alterar mais. Mas o quê? Pedido e causa de pedir. Pedido e causa de pedir. Por isso que eu coloquei aqui estabilização objetiva. O 329, ele segue a mesma regra do código anterior, falando que a citação gera estabilização objetiva. Pode alterar pedido e causa de pedir até a citação. Feita a citação, não pode mais alterar pedido e causa de pedir. Estabilização objetiva da lide. Manteve o 264? Manteve. Mas vocês não estão sentindo falta de nada nesse 329?
Vocês não estão sentindo falta de nada no artigo 329? E aí, pessoal, não está faltando nada do 329? De tudo que a gente falou do 264, não está faltando nada no 329? Tá? Tá faltando o quê? O 264 fala mantendo as mesmas partes que a gente chamou de estabilização subjetiva da lide. Enquanto que o 329 fala de pedido, causa de pedir, que é estabilização objetiva. Mas o 329 não fala nada de partes. Não fala nada de partes. O 329, portanto, não falou nada sobre estabilização subjetiva da lide. Não falou nada. Pessoal, e quando o 329 veio, em 2015, e não falou nada de partes, e não falou nada de estabilização subjetiva da lide, a doutrina entrou em um pé de guerra. A doutrina entrou em um pé de guerra. Por quê? Porque teve uma primeira corrente da doutrina que falou o seguinte: o código não disse partes. O código não falou, então, expressamente em estabilização subjetiva. Porque ele esqueceu. Porque esqueceram de pôr. Meu Deus, esqueceram de pôr. Mas o fato de ter esquecido de pôr não quer dizer que o código não entenda que a citação também gere estabilização subjetiva da lide. Então, a primeira corrente disse, olha, o código de 2015 não falou, mas porque não falou porque esqueceu, não porque quis revogar a estabilização subjetiva da lide. Então, mantém igualzinho era no Código de 73. Mantém igualzinho era no Código de 73. Essa é a primeira corrente. Uma segunda corrente entendeu o contrário. Uma segunda corrente entendeu o contrário. A segunda corrente falou o seguinte, olha, se o Código de 2015, que não é burro nem nada, não pôs parte, não falou, portanto, de estabilização subjetiva da lide, é porque ele não quis falar. E se ele não quis falar, é porque, na verdade, ele quis revogar a estabilização subjetiva da lide. De modo que, para essa segunda corrente, não existe mais estabilização subjetiva da lide. Não existiria mais estabilização subjetiva da lide. O que significa dizer que o autor poderia modificar as partes do processo a hora que quisesse. Então, ele entra com o processo contra o réu A, mas no curso do processo ele fala, meu Deus, não é o réu A, é o réu B. Então, ele vai lá, tira o réu A e põe o réu B. Aí, depois que ele põe o réu B, fala, meu Deus, mas também não é o réu B, é o réu C. Então, pelo amor de Deus, tira o réu B e põe o réu C. Coloca o réu C lá e toca o processo. Ah, agora tá certo, agora vai lá. Para essa segunda corrente, se não tem estabilização subjetiva da lide, essa modificação constante e ao longo do processo das partes, sim, seria possível. Seria possível. Pessoal, mas se a gente for seguir essa segunda corrente,
e permitisse a alteração frequente das partes ou a qualquer momento, o autor, ele não agiria com responsabilidade no início. Porque se ele pode alterar depois, coloca qualquer um lá, depois eu vejo. O autor não agiria com responsabilidade no início. Colocaria qualquer um, depois ele vê. E também, ele poderia modificar a todo tempo as partes do processo. Tudo bem, ele até faria esse seu interesse. E a justiça está lá para resolver conflito. Mas sabe quando o processo que tivesse alteração frequente do número de partes ou de quem é as partes terminaria? Nunca. 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 E então, essa segunda corrente nunca colou. Essa segunda corrente nunca colou. Por quê? Porque se pudesse alterar direto, o autor iria agir de forma irresponsável e o processo jamais terminaria. Então, na verdade, né, nós temos uma conjugação aí, né? Uma tese, uma antítese, né? Uma antitese para chegar à síntese, que é o que predomina hoje, né? O que predomina hoje. E nós ficamos com a primeira corrente, entendendo que, apesar do código não ter trazido mesmo as partes expressamente, manteve-se a ideia de estabilização subjetiva da lide. Então, a citação, ela sim gera estabilização subjetiva da lide, ela gera sim estabilização subjetiva da lide. Porém, pessoal, o que houve foi uma diminuição do rigorismo dessa estabilização subjetiva. E isso significa dizer que há estabilização subjetiva da lide, porém, no Código de Processo Civil de 2015, é mais fácil a alteração das partes. É mais fácil a alteração das partes. De modo que, olha só, hoje, Código de Processo Civil de 2015, a citação gera a estabilização subjetiva da lide, como regra. Porém, em mais casos, em mais hipóteses, permite-se que o autor altere as partes. Primeira hipótese. Quando o réu consentir, né? Então, o autor vai poder alterar quando o réu consentir. Até aí, nenhuma novidade. Já era assim no código anterior. Segunda hipótese. Quando houver intervenção de terceiro. Porque eu disse para vocês que a intervenção de terceiro, ela sempre gera quebra da estabilização subjetiva, porque ela sempre coloca mais alguém lá dentro. Então, ela modifica, não necessariamente as partes, mas ela modifica as pessoas, os sujeitos processuais. Então, a intervenção de terceiro também, claro, gera quebra da estabilização subjetiva da lide. Até aí, nenhuma novidade, porque já era assim no Código de 73. E aí vocês vão me perguntar, mas onde que está a novidade? Pessoal, a novidade está que, com o Código de 2015, como eu disse para vocês, é mais fácil a quebra da estabilização subjetiva, é mais fácil a alteração das partes. Então, a gente tem agora, além dessas duas primeiras hipóteses, dessas duas primeiras exceções, que era a concordância do réu e intervenção de terceiro, a gente tem agora uma terceira hipótese, né? No Código de Processo Civil, a gente tem uma terceira hipótese de quebra, então, da estabilização subjetiva da lide, que é
que é o princípio da primazia do julgamento de mérito, né? Princípio da primazia do julgamento de mérito. Princípio da primazia do julgamento de mérito. E como é um princípio, né? Princípio a gente estuda em teoria geral do processo. Então, isso é matéria do semestre passado, né? Mas que tem aplicação agora, né? Esse princípio da primazia do julgamento de mérito, ele tem aplicação agora. Olha só, pessoal, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, o juiz, ele deve fazer de tudo para salvar o processo e julgar o mérito. Por quê? Porque se ele extingue o processo sem julgar o mérito, na prática, ele não solucionou o conflito social. Na prática, ele deu uma de Pôncio Pilatos. Ele lavou as mãos e deixou que o povo se entendesse com o Criador. E o Pôncio Pilatos ficou para a história como um homem mau. Não porque ele mandou matar Jesus, mas porque ele lavou as mãos. Ele deixou de, podendo salvar, de salvá-lo. Podendo agir, de agir. De modo que não se é apenas mal quando se faz a maldade, mas se é mal, também é mal quando se omite em poder resolver algo, né? Se omite de poder resolver algo. E isso é princípio da primazia do julgamento de mérito. Porque o juiz ele deve a todo custo salvar o processo, porque salvando o processo, ele julga o mérito. E quando ele julga o mérito, ele não estará lavando as mãos. Bom ou mal, correta ou incorreta decisão, ele está tomando uma decisão. Ele está tomando uma decisão. E ele está solucionando o conflito social. De modo que, se o juiz deve salvar o processo a todo custo, para permitir o julgamento de mérito, tomar uma decisão e solucionar o conflito, se o erro do processo estiver nas partes, altere as partes, corrija o erro, mantenha o processo, toque o processo e julgue o mérito, solucione o conflito. Se por um erro de parte o juiz extingue o processo acabou, mas o conflito social permaneceu, lavou as mãos, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, se o erro é das partes ou de quem são as partes, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, pelo qual o juiz deve salvar o processo, não interessa se tem ou não tem consentimento do réu, não interessa se teve ou não teve intervenção de terceiro. Juiz vá além, altere as partes, salve o processo, toque o processo, julgue o mérito, solucione, bem ou mal, o conflito social. E essa é a posição doutrinária e jurisprudencial que predomina. De modo que o Código de Processo Civil de 2015, quando ele trouxe o artigo 329, que só fala a respeito da estabilização objetiva, não é que ele quis revogar a estabilização subjetiva. O que ele quis foi até manter essa estabilização subjetiva, porém, não limitá-la, não restringi-la, ampliar as hipóteses de permissão da modificação das partes, indo além do consentimento do réu, indo além da intervenção de terceiro e permitindo que o juiz
Em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito, salve sempre o processo, ainda que ele, juiz, tenha que alterar as partes para salvar o processo e permitir o julgamento de mérito. Infelizmente, o Código não teve coragem de dizer isso expressamente. Faltou coragem do Código meter um inciso, meter um artigo aí no 319 e falar para o juiz: juiz, se for para salvar o processo, para permitir o julgamento de mérito, altere a parte a hora que você quiser. Faltou coragem do Código para falar isso, né? Mas a partir desse silêncio do 329 a respeito da estabilização subjetiva, a doutrina e a jurisprudência categorizou esse silêncio como um silêncio eloquente. O que é silêncio eloquente? É um silêncio que, apesar de não dizer nada, disse tudo, né? É um silêncio que, apesar de não dizer nada, disse tudo. E tudo o quê? Tudo no sentido de manter a estabilização e ampliar as hipóteses de quebra dessa estabilização, mantendo consentimento do réu, intervenção de terceiro, mas ampliando ao critério, ao crivo do juiz, visando salvar o processo e permitir um julgamento de mérito. Pessoal, sendo sincero com vocês, essa matéria de estabilização subjetiva e estabilização objetiva da lide não é propriamente uma matéria que é aprofundada em graduação, né? Isso é trabalhado em cursos de pós-graduação, né? Mas, considerando a qualidade da turma de vocês, eu não poderia deixar de trabalhar esse tema e de aprofundar esse tema, né? Mas isso é um estudo, na verdade, que a graduação não costuma trazer, né? Isso é trazido em nível, né, de pós-graduação. E se vocês quiserem aprofundar esse estudo, eu indico um artigo que pode ser acessado através desse link aqui do Google, um link meio maluco, né? Mas clicando aqui ou colocando esse link no navegador, vocês vão ter acesso a esse artigo que trabalha justamente esse ponto aqui, né? E eu trouxe aqui, no finalzinho, de forma editada, né? Eu editei para ficar menor a conclusão do artigo, né? E a conclusão é o seguinte, que a estabilização subjetiva da lide se concretiza com a citação. Então, ainda se tem estabilização subjetiva da lide. Contudo, os princípios aí da instrumentalidade, da cooperação, da celeridade, da economia e, principalmente, primazia de resolução do mérito, conduzem ao julgador, né, a concluir aí que ele não pode extinguir prematuramente o processo. Ele deve sanar os vícios das partes, sanar os vícios das partes, né, e permitir o julgamento de mérito da causa, né, e permitir o julgamento de mérito da causa. Gente, indico para vocês esse artigo, vale muito a pena a leitura, né? E essa é a posição doutrinária preponderante, né? Houve um silêncio eloquente do 329, porque ele não disse nada a respeito, mas disse tudo, porque manteve a estabilização subjetiva, mas ampliou as hipóteses de exceção e de quebra da estabilização subjetiva da lide, permitindo que o juiz controle as partes para sanar vício e tocar o processo até o final, com o julgamento de mérito. Bom, pessoal, terminamos aí essa parte introdutória e aí eu abro para vocês, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, questionamento. Fiquem à vontade aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma sugestão? É complicado
Rodrigo, ficou extremamente bem explicado. Extremamente. Pô, que bom. Mas Eu também achei. Bom, E do Oswaldo tá zoado aqui. oi? A fala do Oswaldo tá zoada. Não tá saindo nada. A internet do seu Oswaldo não tá legal hoje, né? Eu achei que a gente ia ter problema, até achei que a gente teve pouco, né? Achei que a gente ia ter mais, mas em especial a internet do seu Oswaldo não tá boa hoje. Mas isso é um geral, né? Terça não funcionou nada, quarta tava bem precária a situação, hoje melhorou. Não, nem tá com problema, assim, viu? Tá falhando. Seu Oswaldo, até a fala do senhor está cortando para mim, né? Quando o senhor fala, corta. Ela não tá fluida, assim, ela não está íntegra. Bom, pessoal, vamos terminar? Vamos terminar? Falta só um detalhezinho. Falta só um detalhezinho. Vocês me perguntarem, afinal de contas, o terceiro não é parte, não é? Né? E a própria definição de terceiro é que ele não é parte. E a intervenção de terceiro traz ele para dentro do processo. Sim, isso é intervenção de terceiro. É trazer o terceiro para dentro do processo que ele não é parte. Falta vocês me perguntarem por quê. Afinal de contas, por que esse cara que não é parte vai entrar dentro do processo? Afinal de contas, por que esse cara que não é parte vai entrar dentro do processo? Porque ele tem interesse jurídico no processo. Ele tem interesse jurídico no processo. E o que é ter interesse jurídico? Pessoal, da forma mais simples possível. Ele vai sofrer algum efeito, alguma consequência daquele julgamento. Ele não é parte, ele não está dentro do processo, mas o que está sendo discutido e o que for julgado naquele processo vai atingi-lo de alguma forma. E como ninguém pode ser prejudicado sem ter direito à ampla defesa e o contraditório, a lógica é que esse terceiro, que vai sofrer efeitos de um processo, mesmo não sendo parte, e como ninguém pode ser prejudicado sem ter direito à defesa e o contraditório, a lógica é que esse terceiro entre no processo. Entre no processo. Né? Então, o terceiro não é parte, mas está correndo um processo, está sendo discutido um processo e vai ser decidido um processo que, de alguma forma, vai atingi-lo, mesmo ele não sendo parte. E ele pode vir a ser prejudicado sem nunca ter tido direito à ampla defesa e ao contraditório. E como ninguém pode ser prejudicado sem ter direito à defesa e ao contraditório, a lógica é aquele terceiro vai ter que entrar no processo. Vai ter que entrar no processo. E aí, entrando no processo, ou como parte ou não, algumas intervenções permitem que se torne parte, outras intervenções não permitem que seja parte, mas mesmo não sendo parte, está dentro do processo, e estando dentro do processo, ele vai ter conhecimento daquele processo, ele vai ter direito à defesa dentro daquele processo, e ele vai, então, agir de forma contraditória, né? Como de forma contraditória? Sempre impugnando aquilo que lhe é contrário. Sempre impugnando aquilo que lhe é contrário. E deste modo o processo vai terminar, vai ser proferida uma decisão, e essa decisão vai atingir esse terceiro, que não é mais terceiro, que agora ele está dentro do processo. Mas atingiria de qualquer forma. Atingiria de qualquer forma. E esse terceiro, ao ingressar no processo, ele vai ter chance, então, de reverter uma decisão
que ele era prejudicial. Ou se pelo menos não conseguir reverter, ele ao menos teve oportunidade de tentar. E ele não vai poder alegar que ele foi prejudicado sem saber, que ele foi prejudicado sem ter tido ciência, que ele foi prejudicado sem ter oportunidade de defesa, né? Então, na verdade, gente, a intervenção de terceiro, ela ocorre para garantir algum interesse jurídico desse terceiro. Ele não é parte, mas ele tem algum interesse porque ele vai ser atingido de alguma forma pela decisão. E se ele vai ser atingido de alguma forma pela decisão e pode vir a ser prejudicado, ele vai ter devido processo legal, direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Então, a intervenção de terceiro se justifica pelo interesse jurídico do terceiro e para a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, para que esse terceiro possa reverter uma decisão desfavorável ou apenas, né, tentar, né, ou apenas alegar que não foi prejudicado sem ter direito de defesa. E aí, vocês vão me perguntar, professor, mas quais são as hipóteses ou quais são os exemplos de interesse desse terceiro? Quais são exemplos de interesse jurídico desse terceiro? Eu vou responder para vocês. Dependerá do tipo de intervenção de terceiro, porque cada intervenção de terceiro, ela existe para um determinado interesse. E cada tipo de interesse justifica uma determinada modalidade de intervenção de terceiro. E esses exemplos de interesses e essas modalidades de intervenção de terceiro, a gente estuda, então, na nossa próxima aula, né? E aí fica o gancho, então, para a nossa próxima aula. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso aqui? Fiquem à vontade. Eu sei que isso foi um panorama bem geral, foi só para a gente ter uma ideia, e eu aproveitei para trazer para vocês a evolução normativa do CPC de 73 para o CPC de 2015, mas a matéria técnica, né, propriamente dita, a gente vai entrar mesmo na próxima aula aí. Mas esse cenário geral e a ideia do que a gente vai trabalhar, né, a gente já passou para vocês na aula de hoje. Mas é uma aula bem geral, né, uma aula bem genérica aí. Mas fiquem à vontade. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, alguma pergunta? Rodrigo, aqui é só você confirmar ou não. Aqueles